Hoje nós vamos conversar com a professora Ana Maria Fonseca Teixeira. Ela é licenciada em Educação Física, ela também é professora, atua na Secretaria de Esportes, foi coordenadora e fundadora do CEP, mas a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e suas experiências esportivas dentro do paradesporto e do convencional. Também foi ex-atleta, né, de basquetebol, na modalidade de basquetebol, e a gente vai estar fazendo umas perguntas para a professora, no sentido de a gente conhecer um pouquinho mais a sua trajetória, a sua experiência e vivência no esporte, e a partir dessas vivências, ela vai estar passando para nós um pouco de conhecimento, de informações. Ana, considerando a tua atuação como professora, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre professora e treinadora. Pergunto quais foram os motivos que direcionam a sua prática docente. Você até pode fazer o delineamento que você teve a sua vivência como atleta. Contar um pouquinho para nós a sua história, das suas experiências, práticas, vivências, e o que você atribui os motivos pessoais aí em relação a que você está nos contando agora. Bom, antes de mais nada, é um prazer, obrigada pelo contato, espero que possa ser produtivo. Eu tenho um histórico desde a infância muito voltada à questão esportiva. Vivi e cresci do lado de um clube esportivo, então sempre esteve na minha vida presente. A minha formação acadêmica foi dentro da área da educação física, com uma diversidade em vários esportes, mas desde a minha adolescência eu tive uma proximidade muito grande com o esporte já de competição, o basquetebol em cadeira de roda, está tão vinculado ao basquetebol, como atleta em momentos bem áureos, né? Isso foi muito significativo para mim, então foi muito forte a questão da questão esportiva. No segundo momento, dentro da faculdade, no trabalho de TCC, né, trabalho de conclusão, eu tive a oportunidade, nas vivências de estágios, começar a me aproximar a diferentes áreas e tive uma identificação com a questão do esporte adaptado. Não tive a disciplina naquele momento, né, no ano de 92, 93, e isso começou a me despertar um interesse muito grande em ter o contato com essa área. Finalizando a minha formação acadêmica, procurei dar continuidade, né, em especializações, cursos. Acho que isso é fundamental, a gente entender que a formação contínua é importante, nada vem até nós, né? Então, assim, sempre fui muito voluntária de atividades, sempre procurei estar presente em ações, onde tinha curso no Brasil, colocava uma mochila e a gente procurava. E nesse momento eu comecei a fazer algumas especializações, tanto na área de recreação e lazer, e a cada área que eu entrava e tomava conhecimento, eu percebia que sempre tinham portas que poderiam ser conectadas com outras. Isso, desde a minha formação, foi algo muito importante, da gente não concentrar e fechar uma especificidade. Como é que você poderia fazer conexões e ligações e poderiam estar interligadas? Nesse momento, aquele primeiro contato que eu tive no trabalho de conclusão, de voluntária, tinha me despertado, e na minha primeira especialização conheci um grupo que trabalhava com esporte, com paradesporto. E aí veio a minha segunda especialização. Aí me aprofundei um pouco nessa área, e a partir desse momento tive a oportunidade de conciliar como atleta, sendo convidada, sou natural de São Paulo, do interior de São Paulo, fui convidada para vir para Santa Catarina, jogar em Joinville. E vindo para Joinville jogar, tentei me aproximar a instituições que estivessem trabalhando com o esporte paralímpico, né? Então, acho que a origem foi tentar dar continuidade pós-formação inicial, né? Essa acho que foi o primeiro desejo. Passei num concurso público, então eu entendi que eu tinha o lado já de experiência de competição. No concurso público, eu comecei a entrar no universo que era o universo educacional, e, paralelo a isso, tentando colocar em prática o esporte paralímpico, eu entrei também numa área de reabilitação. E aí me chamou muito a atenção que a gente não poderia estar desconectado.
Então, eu já tinha feito uma especialização na área de lazer e recreação para a escola, tentei me aprofundar numa área de rendimento, né, de preparação física, e num segundo momento indo para a área também do esporte de reabilitação. Tendo esses 3 pilares, a gente fez uma proposta e iniciou junto com a professora Sônia a criação e a concepção de uma instituição, de um terceiro setor, voltada para o esporte paralímpico, para pessoas com deficiência. Uhum. Exatamente até dentro da proposta aqui da pergunta, o início, né, dessa sementinha do CEP, é uma instituição, uma ONG, né, que tem... Conta para nós como é que foi esse processo, né, porque você, como atleta, conhecimento, conseguir divulgar, e outro, que você também atua como treinadora na modalidade de cadeira de rodas. Então, a idealização, você contar um pouquinho dessa trajetória, porque foi lá em 2000... quando que vocês fundaram o CEP? 2002. A ideia, a idealização foi a partir de 98, 97, 98, mas ele foi fundado, né, com o CNPJ todo em 2002. Uhum. A partir de lá, de 2002 até hoje, você consegue mensurar o crescimento e o desenvolvimento tanto da prática como também do incentivo de a inserção de novas pessoas, dessa motivação. Como é que é teu trabalho? Assim, como é que você vê assim, fazendo uma análise do que você contribuiu de lá, né, do início até hoje, né? E a gente sabe que depois a gente vai falar um pouquinho sobre Joinville, essas questões, mas assim, da tua percepção, as dificuldades, dos desafios e também das conquistas que vocês estão tendo, né? Professora Marida, é muito interessante a pergunta, da gente tentar transmitir de alguma forma muito humilde, mas com muita convicção, que deixar uma mensagem que nunca deixem de sonhar, né? A gente nunca pode deixar de sonhar, de idealizar, de pensar, mas principalmente de entender que nós fazemos parte de uma comunidade, né? Eu digo isso para iniciar a resposta, porque foi algo muito forte numa fase de transição, saindo da universidade, da faculdade, iniciando a vida profissional, natural de que todas as pessoas às vezes passam, onde eu vou me identificar, onde eu vou trabalhar, com o que eu tenho de proximidade, e algo que teve sempre muito inerente é o que nós podemos fazer de diferente, o que eu posso deixar de legado, o que eu poderia fazer com que fosse significativo, né? Isso nos chamou muito a atenção. Quando eu digo no coletivo, no plural, porque tinha 2 profissionais junto comigo, e isso sempre nos chamou muito a atenção. Então, assim, o CEP é o Centro Esportivo para Pessoas Especiais, é uma ONG, é um terceiro setor, o que significa que ele não está vinculado nem ao poder público direto e nem ao privado. É uma instituição sem fins lucrativos, que nós trabalhamos com esportes paralímpicos, esportes para pessoas com deficiência, a partir dos 5 anos de idade. Foi um desafio muito grande, porque aqui, hoje, nós estamos fazendo uma gravação, um link, e se nós formos falar da década de 90, 95, 96, que nós estávamos tendo contato, não tinha Google, não tinha internet, você não tinha contato, você não tinha referências. Então, a gente brinca muito que a gente não partiu do zero, a gente partiu do menos zero. Né? Foram algumas coisas pontuais, de experiências que a gente tinha de um evento como voluntária, de uma ação, de uma instituição de reabilitação. E a partir do ano de 96, uma grande colega de faculdade e de trabalho tinha sido convocado para a seleção brasileira e foi para uma Paralimpíada, onde eu e a professora Sônia pudemos, assim, de uma maneira muito ousada, tentar conhecer e desbravar, e fomos para Atlanta em 96. E na hora que nós saímos um pouco, né, do dia a dia, da concepção do que se tinha aqui, chegando no universo e vendo o que acontecia lá fora, nos chamou muito a atenção de que na nossa área de educação física a gente tinha sido formado, a gente podia entender o esporte paralímpico como uma opção para qualquer criança, adolescente ou pessoa que tivesse a deficiência física. Por que não as pessoas que tinham alguma limitação motora não poderiam optar em fazer uma aula mesmo, poderiam ser atletas? Isso nos inquietou durante 3, 4 anos.
foi um exercício muito grande, assim, de 3, 4 anos, não, ele não é obrigado a só fazer uma reabilitação e ponto, ou se ele tiver o desejo, o anseio, ele não poder realizar. Então, no ano de 2002, nós recebemos muito não, tínhamos a ideia na cabeça, não sabíamos muito, assim, como apresentar, e volto a dizer, então, assim, todas as pessoas que estiverem em sala de aula, escola, ou com ideias, assim, corram atrás dos seus projetos. Nós, naquele momento, a gente queria criar um espaço de que nós pudéssemos receber essas pessoas que tivessem alguma limitação motora, para que eles pudessem ser respeitados, como eu, como você, que quiséssemos procurar uma academia, como se nós quiséssemos fazer alguma prática esportiva. E como eu já tinha também esse perfil como atleta, o porquê não a gente já sabia de competições internacionais, ele não pudesse ter o orgulho de representar sua cidade, seu município ou seu estado. E, paralelamente a isso, a professora Sônia, como fundadora, era de uma área acadêmica, é de uma área acadêmica, e contribuir para que a gente pudesse também estar desenvolvendo mais profissionais, né, mais recursos humanos para que pudesse estar trabalhando também na área. Então, assim, na pergunta como é que a gente acompanhou, como é que nós vimos, é com muita alegria, né, com muita satisfação. Com certeza que a gente levaria talvez 1, 2 horas para explicar a linha do tempo, dificuldades anteriores. Então, na nossa primeira viagem, quando a gente disse, era a máquina fotográfica de você vir, esperar, revelar, saber como entender, sensibilizar a família. Muitas vezes as famílias tinham receio até de liberar. Hoje a gente vê ônibus eficiente, hoje a gente vê ônibus adaptado. Então, nós estamos falando de uma época que você não tinha transporte, você não tinha acesso às escolas, as pessoas com limitação motora ou física não estavam tão inclusas na sociedade falando. Então, foi um trabalho muito de formiguinha. A gente tinha que ir de porta em porta, a gente tinha que convidar. Aí, quando a gente conseguia o público-alvo, a gente tinha que sensibilizar os espaços, a gente tinha que tentar conseguir e não ser aquele momento assim. As perguntas eram muito... mas por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão pagando promessa? Vocês têm alguma pessoa na família que tenha deficiência? Nunca tinha sido olhado para nós como uma possibilidade de espaço de trabalho, profissionalmente, né? E nós queríamos ter esse desafio, e quanto mais não a gente recebia, eu acho que mais a gente ficava inquieta, mais a gente queria falar, um estímulo de, peraí, tem tantas pessoas, tantas famílias, tantos casos, isso foi nos incentivando muito. Então, assim, nessa linha do tempo, foi muito interessante, muito positiva, porque a gente percebeu que espaços físicos passaram a ser ocupados e respeitados, e hoje a gente vê isso como uma conquista. Aqui a gente cita públicos e privados, né? A gente cita como uma conquista a família começar a entender de que ela não precisa ser uma bolha ou fazer uma super proteção também, né? Então, que pessoas que adquiram alguma limitação motora ou que venham a nascer com alguma limitação, elas têm essa autonomia, podem potencializar e devem potencializar, né? Isso foi uma outra conquista. E o desenvolvimento de políticas públicas. Então, no lado privado, o lado privado começou a absorver, né, o movimento paralímpico, e no lado público, Joinville é uma referência, né? A gente não pode deixar nunca de citar que foi a primeira prefeitura, o primeiro município, Secretaria de Esportes, que criou um departamento de paradesporto e começou a desenvolver políticas públicas. A partir do momento que a gente conseguiu fazer uma roda, um ciclo virtuoso, do qual a gente começou a ter formadores na área da educação, instituições de ensino, né, de ensino superior, que começaram a inserir a disciplina do esporte adaptado, naturalmente você começou a levar a informação. Essa informação, não necessariamente os alunos de diferentes cursos, não só da educação física, a gente está falando aqui de diferentes cursos, começaram a ter um olhar diferenciado. Então, ele não precisa estar voltado ao esporte de competição. E aqui é o importante, né? Nós começamos a perceber que nós criamos um espaço para inverter a pirâmide, né? O que seria isso, professora Marida? Quando a gente iniciou os trabalhos, a gente trabalhava muito com pessoas de 50 anos, 40 e poucos anos, 30 anos. Quando nós tínhamos contato com alguém de 20 anos, a gente ficava super feliz. E a gente foi percebendo que o movimento foi crescendo e a gente
sabia que nas escolas haveriam essas crianças, esses adolescentes, mas aonde eles estavam? Então, foi trabalhando em conjunto com as leis de inclusão, acesso às escolas, e nós conseguimos ir baixando essa idade. Então, nesse ciclo virtuoso, houve as formações acadêmicas que chegaram nas escolas, as escolas começaram a trazer as crianças para participarem das aulas, as políticas públicas foram acontecendo, os eventos foram acontecendo. Então, hoje, pontualmente, nesse contexto temporal que nós estamos falando, nós temos desde eventos e ações, como escolinhas de esportes paralímpicos, uma coisa muito legal que nós temos no CEP, que é o CEPinho. Então, a gente abre as portas já a partir dos 5 anos de idade, para que crianças possam ter o estímulo e não ter uma iniciação precoce, né, um estímulo psicomotor. Mais lúdico, psicomotor, voltado para as experiências esportivas. Perfeito, exatamente isso. São as experiências esportivas, em nenhum momento direcionando para que ele seja um atleta, né? Seja para a qualidade de vida, para os estímulos motores. E aí, ele chegando na adolescência, naturalmente ele vai poder escolher, e o que o CEP sempre tentou propor é que a gente não bateu numa tecla que não devemos nem ser a mais nem a menos. Então, uma criança com deficiência física, ela tem que ter as mesmas oportunidades de uma criança sem deficiência, sem uma limitação motora. Se ele chegar no momento e quiser ter o despertar para representar o seu município, o seu estado, ele vai ter espaço. Se ele quiser, e hoje tem uma coisa muito gostosa para a gente, nós já formamos muitas crianças e adolescentes que nós temos essas duas referências. Pessoas que foram para um caminho, que optaram pela representatividade do esporte de competição e alcançaram seleções catarinenses, seleções de jovens, e nós temos pessoas que optaram em dar a continuidade pela prática da atividade física como qualidade de vida. Então, ele entendeu a importância, né? E os espaços estão sendo abertos, tanto do público como do privado. Então, só como pontuar, é importante levar a informação de que existe a possibilidade de espaços públicos e instituições, não só como o CEP, como a GIDEV, dos deficientes visuais, intelectuais, dos autistas. Hoje, o que a gente traz, a importância para os profissionais de educação física, sejam na escola, é eles entenderem que as crianças devem e podem e têm que estar participando pela questão não só da socialização, como do estímulo, e destacar de que possa estar interagindo, não só a questão da adaptação, né? Fazer com que a criança possa ter novos desafios e de que os colegas e os amigos sem deficiência também possam vivenciar e experimentar modalidades paralímpicas também, né? Então, o CEP tem uma representatividade, já tivemos mais de 350 competições ao longo desses anos todos, e a gente entende aqui em todas as categorias, categoria escolar, de jovens, adultos, com seleções escolares, de jovens e também adultos. Uma outra área que é muito importante, que também entra para todos nós da educação física, que é a área da socialização e da comunicação e da representatividade. Darmos voz e vez à questão do pertencimento, né, e do protagonismo. Então, tiveram mais de 150 palestras também elaboradas e encaminhadas pelos próprios atletas associados. E a gente tem tentado despertar algo que nós chamamos de cultura paradesportiva. E quem é o responsável por essa cultura paradesportiva? Somos todos nós que estamos inseridos, né, nesse processo como educadores, né, ou como poder público, ou como poder privado, porque a partir daí é que nós vamos despertar os espectadores, os comunicadores, e aí a gente vai aumentando esse círculo virtuoso. Não é só mais aquele trabalhinho na escola, é a gente sensibilizar o comunicador da imprensa escrita, falada, que a partir do momento que o comunicador estiver em ação, a voz vai chegar às famílias, à cidade, à comunidade. Então existe um trabalho no município, então eu posso estar encaminhando. Naturalmente, a gente vai fazendo uma cidade mais cidadã, né, mais participativa. Com certeza. Você também atua como técnica do basquetebol de cadeira de rodas. Ontem vocês tiveram um êxito
como é que é o trabalho na questão aí, entra a questão do rendimento, né? Porque vocês trabalham desde a parte da formação, como você comentou, adolescência, e aí chega na parte do adulto. Joinville tem a equipe, né, que são as Raposas do Sul, é isso? Isso. Uhum. E que está trazendo bastante, traz a evidência exatamente essa questão da mídia, né? O quanto que é importante a parte da divulgação, não só porque eles ganharam ou não ganharam, ou estão na classificação, mas colocar o deslumbramento, né, ou até mesmo colocar como evidência, né, aquilo que está sendo construído aqui na cidade de Joinville, né? Haja vista, né, que a gente passou, até a professora Sônia comentou quando a tocha olímpica, né, a cidade de Joinville foi escolhida, tendo como um celeiro um reconhecimento do trabalho que é desenvolvido aqui. E isso eu gostaria que você comentasse um pouquinho também, na tua percepção. Eu acho que é significativo porque a gente acaba atingindo todas as esferas, né? É importante mesmo, porque você dá a opção da educacional, da participação e da competição. Então, hoje você ter a representatividade de uma equipe de basquetebol em cadeira de rodas, eu acho que só nos dá muito orgulho, porque foi um trabalho ininterrupto, desde 2002. Então, é a única cidade do estado de Santa Catarina que tem esse trabalho de representatividade ininterrupto nesses anos todos, não só no estado catarinense, como a nível nacional. É uma equipe que participa de campeonatos estaduais, jogos abertos, sul-brasileiros e de campeonato brasileiro. E passou a ser uma referência, tanto é que sempre que há uma equipe de formação, seja no estado ou no sul do Brasil, somos sempre procurados e com muito prazer a gente tenta dividir as experiências. O que é muito significativo é a gente também ter nessa balança, né, o dia a dia de a gente nunca, é importante que todos os professores e todas as pessoas que tiverem acesso às comunicações, a gente olhe para a questão do esporte paralímpico, e nós olhamos muito com muito carinho, que a gente tenta buscar sempre o potencial dos nossos atletas. Não é porque são pessoas com limitação física ou com deficiências que a gente, na área do treinamento, como se diz, e da competição, a gente vai, quando se diz assim, minimizar, né, afrouxar, ou assim, não, mas nesse momento vamos descaracterizar um fundamento ou algo importante da área da preparação física. Inclusive, quando estagiários ou acadêmicos vão sempre nos visitar, quando se diz, olha, eles têm uma carga horária, às vezes, de 13 horas, 14 horas por semana, ou eles fazem preparação física, fazem academia, ou tem um treino tático. Mas sempre com um olhar, às vezes, da relação do capacitismo, achando que vai sempre minimizar. E no basquete, em cadeira, sempre há um espanto, achando que a quadra é um espaço reduzido, ou que a tabela é de um tamanho menor, ou o tempo de jogo é menor. Até de uma forma ilustrativa, não, né? Ela segue as mesmas dimensões, as mesmas regras, naturalmente com algumas adaptações das cadeiras. E todos esses resultados que foram muito bem repassados, né, na sua fala, nos credenciou realmente para ser um destaque. Para nós foi um motivo de muito orgulho, né? Porque foi a única cidade do sul do Brasil. Então, foram só 5 cidades no Brasil todo. E ela saiu diretamente de Joinville para o Maracanã, para fazer a abertura do Rio 2016. Então, todo esse trabalho, quando nós recebemos alguém que se predispõe a ser um atleta de competição e na equipe do basquete em cadeira, a gente entende o contexto. Nós temos lá pais de famílias, nós temos pessoas que trabalham no horário comercial, né, direto, mas eles têm que entender que a partir do momento que ele entrar num treinamento, ali naquele momento ele vai ter a preparação física, ele vai ter a parte tática, ele vai ter os desafios de jogos, ele vai ter os desafios de acessibilidade, mas ele vai ter esse desafio da representatividade, e isso traz um orgulho muito grande. E é importante que nós temos percebido que, através dessa representatividade da equipe, como bem citado aqui, muitas coisas têm trazido de discussão para a sociedade. Então, quando a imprensa faz uma divulgação, ela abre espaço para que se traga junto a questão da inclusão, da acessibilidade,
para que de outras famílias não é só uma relação de comparação, né? Mas é uma representatividade de uma modalidade que está ininterrupta, participando há 19 anos de competições. Meus parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu agradeço bastante a sua fala, a sua contribuição, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, no sentido do que o trabalho desenvolvido, o quanto o paradesporto precisa, né, no caso, assim, do engajamento, não só do engajamento, mas também as pessoas também conhecer mais, querer. Às vezes, uma atividade pode ser adaptada, não desestimular as pessoas. Então, a gente, assim, como profissional, a gente, às vezes, tem medo, né? São desafios no início, mas depois que o engajamento, conhecimento e conhecer essas aprendizagens, né? Vocês estão, bem como você comentou na sua fala, a questão do CEP que está aberto tanto para os acadêmicos para desenvolver os seus trabalhos, como a observação, como também para nós, professores, né, independente de quanto tempo atua nas escolas, mas conhecer também e aprimorar. A gente pensa no sentido de que nós, a cada dia que estamos envolvidos, aprendemos algo, absorvemos e podemos disseminar ou aumentar essa repercussão das informações, levar, né? E isso faz o que? O engajamento, e isso é aprendizagem, isso é desenvolvimento, isso é informação, né? Marida, acho que você resumiu de uma forma muito importante. Se a gente puder contribuir aqui no encerramento de fala, que não tenhamos medo, né? Nem receio do desafio, do novo. Isso nos moveu. Algo muito significativo para a gente foi o amor, a paixão, o que acreditar. Nunca, nós citamos aqui competição, citamos várias situações, mas a essência do educador está sempre em primeiro lugar. Por todo o currículo, por mais experiências ou privilégios que possa ter tido na parte de competição, representando o Brasil ou fora, a primeira coisa, sempre ao levantar, ao entrar na área de trabalho, sempre foi, olha, como educadora, todas as decisões que tivesse que ter, sempre como educadora. Que impacto isso ia dar no meu atleta, na pessoa, na família? Isso a gente não pode deixar de ter. E nós, enquanto profissionais nas escolas, é importante que a gente entenda como foi para nós no CEP, refletimos muito, pensamos muito e planejamos sempre. Nós temos que mostrar o nosso trabalho com muita naturalidade. E a naturalidade é que vai fazer com que as pessoas possam nos aproximar. E isso é importante que os profissionais das escolas entendam que é fundamental a forma como eles possam lidar com crianças ou com pessoas com alguma deficiência nas escolas. Para eu estar encerrando, o nosso desafio hoje, quando a gente fala de cultura paradesportiva, é de que a gente não traga a temática do esporte paralímpico somente a cada 4 anos, quando tem uma Paralimpíada. Que a gente não traga a temática do esporte paralímpico somente quando eu tiver uma criança com deficiência na minha escola ou na minha aula. Que eu possa introduzir isso no meu conteúdo programático, que eu possa introduzir isso no meu planejamento do ano, porque eu vou estar trabalhando com crianças e com cidadãos. E dali vão ter diferentes profissões. Eu vou ter o arquiteto, que aí ele vai pensar, poxa, eu fiz uma aulinha que foi adaptada, ou que eu vivenciei, ele vai pensar na questão da acessibilidade. Ele não vai esperar que tenha um cidadão com cadeira para ele pensar na acessibilidade. Então, naturalmente, isso está lá nas instituições de ensino. Acreditem, interajam, o CEP está de portas abertas sempre, também os nossos associados, nossos atletas, para qualquer trabalho que for realizado, a gente está à disposição para estar contribuindo sempre. E parabenizar mais uma vez, eu acho que uma das primeiras perguntas é como a gente viu no longo dos anos, mudanças, conquistas, e eu acho que vocês podem ter certeza absoluta, para todas as pessoas que estão ouvindo, se sintam desafiados. E nunca esperem que, assim, olha, eu preciso ter esse desafio para que eu possa ter acesso aos conteúdos.
porque tudo que a gente trabalha com o esporte paralímpico, ele pode ser adaptado para todas as crianças, né, e para todas as atividades que eu for fazer em escola. Antes de mais nada, também me torna cada vez mais um ser humano melhor, né? A partir do momento que eu tenho empatia com o outro, nos torna melhor. É verdade. Agradeço muito, professora Ana, muito obrigada, e até a próxima, quem sabe. Até a próxima. Sucesso e parabéns pelo projeto. Obrigada. Parabéns aí, sucesso a todos os professores.